Fala aí, seus desenhistas do mal. Eu sou o Godoki e no vídeo de hoje, galera, eu vou estar querendo conversar com vocês sobre os pequenos detalhes. É um vídeo diferente esse daqui, é um podcast, eu quero trazer mais podcasts para o canal, vídeos mais longos, conversando sobre coisas por mais tempo, e esse vídeo aqui é um reflexo dessa vontade. Então, se você gosta de podcast, gostou dessa ideia, deixa seu joinha aí embaixo para eu saber que você curtiu. E se não for inscrito, se inscreve aí que você não vai perder os próximos vídeos que eu postar aqui no canal, os próximos podcasts, as próximas ilustrações que eu postar aqui também. E você vai ficar antenado para as coisas, né? Muito obrigado. Agora bora lá pro Photoshop que eu quero conversar sobre esse assunto com vocês hoje. E bom, estamos aqui no Photoshop e como eu disse para vocês, galera, o assunto de hoje vai ser os pequenos detalhes. Eu tava pensando bastante sobre isso ultimamente, nessas últimas semanas, sobre detalhes, quanto detalhe é importante ou não importante. Eu sempre fui uma pessoa que eu gosto de deixar os detalhes lá pro final e nem sempre eu dou a atenção necessária, sabe? Eu costumo ver que tem dois tipos de pessoas diferentes. As pessoas que gostam bastante de desenhar, pintar detalhes, que começam o desenho, já vão pintar o olho e querem fazer a parte do brilhinho do olho. E tem um outro tipo de gente onde eu me enquadro mais, que é a pessoa que vê mais o todo, né? Eu costumo me considerar mais assim, de tipo olhar mais pela composição, ver se tá funcionando o conjunto da peça, ao invés de olhar o individual. E eu sempre fui assim, é um pouco difícil até de dizer que sei lá, não é aprendizado, eu não aprendi a ser assim, é a maneira como eu encaro as coisas, né? Isso até fora da arte, né? Quando eu preciso tratar um problema, eu vejo o plano geral ao invés de ficar olhando as minúcias, né? Os detalhes. Mas desses últimos meses, eu tive um baita de um impacto com relação aos pequenos detalhes. Eu cheguei a comentar com vocês em alguns vídeos que eu joguei Elden Ring, e Elden Ring me influenciou bastante com relação à arte, com relação à motivação. Eu só não cheguei a explicar direito o porquê, né, que isso aconteceu. E eu tô levantando o Elden Ring porque ele conversa diretamente com o que eu queria conversar com vocês, com o núcleo dessa conversa, que são os pequenos detalhes. Eu tenho um gosto meio crítico para as coisas que eu assisto. Nem tudo eu gosto de assistir. A maioria das coisas, na verdade, eu prefiro até não assistir do que assistir sabendo que vai ser, sei lá, um filme meio nada a ver, vai ser uma série meio nada a ver, sabe? Esse tipo de conteúdo que é mais genérico. Eu não me sinto, a fim de consumir essas coisas. E eu sempre soube que Elden Ring tinha uma certa densidade, né? Dark Souls, no geral, é uma obra que eu sempre olhei com bons olhos. Sabia que tinha uma boa história, mas pela dificuldade eu sempre deixei meio de lado. E quando eu comecei a jogar, eu entendi que o buraco é muito mais embaixo. Todas as coisas têm significado praticamente nesses jogos da From Software. Os anéis representam coisas, sabe? Não é somente um design legal. Eles têm realmente um significado. É muito denso esse jogo. E eu fiquei maravilhado com isso. Eu olhei assim e falei, cara, o design desse personagem aqui
Pelo o lance dele usar uma bandana no olho tem significado, não é meramente estético. É muito insano isso. E quando eu descobri essa camada de detalhes que o jogo tem, que assim, é muita coisa mesmo, sabe, galera? A narrativa desses jogos são contadas através desses pequenos detalhes. Eles não são jogos que falam pra você o que é a história. Eles não são explícitos. A história, ela é implícita. Tipo, você tem que descobrir o que tá rolando ali. É um jogo até confuso. Você começa e termina sem saber nada. E você vai pegando esses nuances, essa história, através desses detalhes sutis das peças, sabe? Esses detalhes de escrita, a questão dos ornamentos das peças, tudo isso tem significado. É tão denso que, tipo, me chamou muita atenção e eu comecei a consumir coisas para além do jogo que, assim, passei incontáveis horas lendo a história dos personagens, ouvindo de outros youtubers a interpretação deles sobre o que tá acontecendo na história, sabe? É um, é um negócio muito diferente. Não é com toda obra que você pega isso, sabe? Não é toda hora que eu fico apaixonado por algo que eu vejo ou algo que eu consumo. Normalmente é o contrário, né? Eu sento para ver um filme, eu sento para ver uma história, é aquilo ali. Quando acabou, não tem muito mais por onde recorrer, sabe? Normalmente as obras elas são feitas para ter uma experiência geral para todo mundo. E quando você bate o olho em algo que realmente bota tempo nos detalhes, pelo menos me chamou muita atenção, sabe? Eu me peguei pensando, por que a pessoa bota tanto tempo para colocar detalhe em algo que a maioria das pessoas não vai ver? Isso daí foi uma conversa que eu tive por belas horas com um amigo meu, sabe? A gente estava no Discord debatendo mesmo sobre isso, sabe? Esse fenômeno que é tão intrigante dessa série. E tipo, eu acho que é isso, esse detalhe, justamente essa parte da obra que ninguém vê praticamente, que é o que faz ser tão amado por tanta gente. É o tipo de coisa que a maioria das empresas de jogos chegariam e falariam: mano, não vamos perder tempo, gastar dinheiro pra fazer algo que ninguém vai ver. Eu levo muito como exemplo a Ubisoft, que ela faz mais do mesmo toda vez. Tem o Assassin's Creed 1000 aí, e o Assassin's Creed 7 é a mesma coisa do 4, sabe? É um copy-paste ali, as mecânicas são as mesmas, não tem amor, não tem apreço pelo que é feito. E por consequência, eu acho, não tem detalhes tão, tão magníficos assim. Normalmente os itens consumíveis, que é um exemplo de detalhe, né? Os itens eles não fazem parte do todo, né? Eles são só detalhes. E os itens dentro da maioria dos jogos, não vou nem me especificar com o Ubisoft, mas na maioria dos jogos os itens são só consumíveis, é a poção de vida, sabe? A poção de vida não precisa ter significado, ela é só a poção ali. E tá tudo certo. Na maioria das vezes a gente engole isso, porque a gente é condicionado a entender que os jogos têm poções de vida e que é assim que precisa ser. Mas é tão interessante que até isso, sabe? Até a poção de vida nos Dark Souls tem significado que não é genérico. Aquele significado faz completamente sentido na narrativa do todo. Só para exemplificar isso que eu tô dizendo,
No Dark Souls você toma o Estus Flask, que é uma poção que dentro dessa poção tem fogo. Você bebe fogo. E isso na história do jogo é uma metáfora para justamente o fogo significar vida. É complexo, dentro da história do jogo isso fica claro, sabe? Que o fogo é vida. E você tá querendo ir atrás do primeiro fogo. Então é muito interessante, sabe? Não é uma poção vermelha de vida. É outra coisa, é o Estus. E olha que interessante, você carrega essas vidas, você recarrega suas poções em uma bonfire, que é uma espada fincada no chão que emana fogo, né? É uma fogueira. Então, tipo, você literalmente enche a sua poção de fogo. Nossa, isso é tão legal, tipo, é um detalhezinho tão besta, sabe? Que, tipo, 90% dos jogos só vão chegar pra você e falar: tô aqui uma poção normal vermelha de vida. E você nem... Assim, é muito diferente. É um apreço mesmo pela obra que eles estão fazendo tão grande que eles dão significado até para as coisas que não exigem isso de você. E eu fiquei muito impactado com isso, porque dentro das minhas obras de arte, como eu disse, eu sempre olhei o todo. Quando eu fui criar personagens, na maioria das vezes eu crio arquétipos desses personagens. Eu não crio personagens em si. Eu dificilmente escrevo as histórias desses meus personagens. Não penso muito sobre a história deles. Só penso de maneira superficial. E eu tento criar shapes que fiquem bonitos, criar temáticas que fiquem condizentes com a estética do personagem, pensando muito no visual mesmo. Porque é a única coisa que a gente tem acesso, né? Enquanto artistas visuais. É pintar a estética. A gente não necessariamente precisa escrever coisas para os nossos personagens, porque não vai ter escrita na nossa obra, vai ser uma imagem. Mas essa falta de especificidade faz com que eu não tenha um apreço a ponto de colocar detalhes deles, de pra mim fazer sentido, por exemplo, o porquê do meu personagem usar um anel, sabe? Tipo, é um baita de um gastar de tempo pra você pensar na história de um anel de um personagem que na maioria das vezes as pessoas nem vão ver. Então, depois de eu ter jogado essa obra, que assim, eu recomendo pra caramba, sabe? Se não pra jogar, pelo menos pra dar uma olhada na história. Depois de eu ter experienciado isso, hoje em dia eu tenho um olhar completamente diferente pra essas coisas. Nas minhas obras que eu tô tentando fazer agora, eu tô investindo bastante tempo em pesquisa, tentar trazer coisas que façam sentido para a história do personagem que eu tô tentando criar, e não só ser algo bonito. E assim, diga-se de passagem que não tem problema mesmo só fazer coisas bonitas, sabe? Às vezes só de eu ver algo que é belo, eu já me sinto inspirado. Então a beleza, ela tem o seu peso, e não é pouco, pelo menos na minha opinião. A estética é uma parte fundamental da arte, né? As coisas serem bonitas. Eu acho que é um pouco complementar a história do personagem, o significado do personagem com a beleza dele, né? Como ele é representado, como essa história é representada. A questão é que é difícil de você sentar e fazer histórias, criar detalhes. Isso é algo que ultimamente eu ando tendo bastante dificuldade nessa minha busca por fazer personagens que sejam mais ricos, que sejam mais densos. Eu encarei bastante dificuldade, bastantes obstáculos
É realmente um processo que não é só técnico, sabe? Às vezes, em alguns vídeos que eu tô até gravando pro canal, que vão sair no futuro, tem alguns vídeos aí que eu já tô pintando, que vão sair daqui a pouco. Eu pauso no meio da arte porque eu preciso pensar no que eu tô fazendo, sabe? Eu gravo 1 hora de pintura, depois eu pauso e eu penso sobre aquilo que eu fiz. Eu realmente boto a minha cuca pra trabalhar ali e reflito sobre as decisões que eu tomei, se elas fazem sentido pro personagem ou se é só estético, sabe? Se é só pra fazer aquele shape bonitão ou se ele vai conversar com a ideia do personagem que eu tô querendo criar. É muito interessante esse papo todo e tipo, eu acho que é isso que faz as coisas serem muito boas, sabe, galera? Eu tô recentemente lendo O Senhor dos Anéis e a riqueza de detalhe na descrição dos personagens é algo que, assim, destoa muito da maioria das coisas. E é justamente essa riqueza de detalhes que faz com que a obra seja tão aclamada, sabe? Ela é muito bem pensada, arquitetada mesmo. E eu tô tentando trazer um pouco disso para as minhas artes. Eu quero ver a longo prazo como é que eu vou interpretar isso, sabe? Porque é difícil, não é o tipo de coisa que você consegue fazer toda hora. Inclusive, eu acho que é por isso que é tão proeminente hoje em dia obras mais genéricas, mais fracas de conteúdo, né? Porque elas precisam sair mais rápidos e não tem como. Se você precisa fazer a coisa rápida, ela não vai ter uma densidade tão grande de pensamentos, o que vai fazer com que pode até ficar bom, mas vai parar em um certo nível de superfície. Você não de maneira rápida, você não consegue dar tanta riqueza assim para esses pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Essa foi a reflexão maior que eu tive nesses últimos meses, sabe? Eu tô tentando botar em palavras o que foi a minha experiência, mas eu acho que é muito difícil mesmo, porque eu li tanta coisa, sabe, galera? Cada chefe desses jogos eu pegava na wiki pra ler as teorias, pra tentar entender quem é essa pessoa, e com cada descrição eu aprendia mais e mais e mais. Essa é muito louco, sabe? É muito legal de ver que existem obras por aí. E eu acho que isso é o que mais deixou meu coração quentinho, assim. É de saber que o mundo afora existe. É uma minoria grande. Tipo, é uma parcela bem pouca das obras, mas existem pessoas que colocam muito pensamento, muito amor, muito detalhe nessas coisinhas bobas que passam despercebido pela maioria das pessoas. De saber que tem pessoas assim, que tem obras que você pode consumir, que são ricas nesse sentido, cara, me deixa feliz, sabe? Feliz porque é gostoso de ver coisas que não são tão complexas de vez em quando, pra você relaxar. Eu acho que é gostoso, né? Você sentar, botar um filminho nada a ver, assim, que não fala nada com nada, só pra você dormir ali, ficar chilling. Mas é gostoso também saber que você pode se aventurar no universo rico como esses da From Software e poder estudar eles e tá sempre aprendendo mais e mais com as coisas que tem no jogo. Você termina o jogo e você descobre que você não sabe nem da metade das coisas que você viu, sabe? Esse é o poder dessas obras, né? É muito bom saber que tem coisas tão vastas nesse mundo, né? Que você pode se aventurar. E hoje eu tô me divertindo muito, tentando pensar, arquitetar nas histórias dos mais mínimos detalhes das minhas peças. É o tipo de coisa que não vai ficar explícito para a maioria das pessoas.
Eu tô sempre tentando conversar sobre essas decisões aqui no canal, mas é algo que pra mim faz diferença, né? É algo que eu me divirto fazendo e esse é a grande parte boa disso tudo, né? É que eu gosto de fazer isso, tô me divertindo pra caramba e eu espero também que alguma pessoa consiga pegar um pouco desse meu investimento, né? Que eu tô fazendo nessas minhas artes hoje em dia. E eu queria conversar sobre isso, é mais um desabafo mesmo sobre tudo isso que eu andei pensando. Nesse formato de podcast, um formato mais longo. Esse vídeo vai ficar, sei lá, com uns 20 minutinhos, né, por aí. Tava querendo conversar de maneira mais natural, por assim dizer, poder contar com todos os detalhes essas minhas experiências, meus pensamentos. Acho que essa é a melhor palavra, né? Contar esses meus pensamentos, porque essa visão que eu tô tendo de detalhes hoje em dia é algo que eu não tinha, sabe? Eu nunca liguei muito pra detalhe, pra falar bem a verdade pra vocês. Eu sempre achei isso desnecessário, sabe? É o tipo de coisa que na minha mente você passa tempo pra colocar algo que ninguém vai ver, mas o que importa, né, as outras pessoas. Hoje em dia eu tô muito com essa vibe que é tipo, não é pras outras pessoas que eu faço arte. Tipo, a beleza e a graça daquilo que eu faço normalmente é comigo mesmo. Eu sinto que desenhar é uma conversa que você tem consigo mesmo, é onde você pode refletir, onde você pode se abrir durante um tempo ali e se isolar das coisas ao redor. Você se blinda enquanto você joga ali as coisas que você pensa. E essa brincadeira de pensar nos detalhes não é nem para as outras pessoas, né? Como eu tinha dito, é mais consigo. Você senta e você se diverte pensando na minuciosidade do detalhe que tem numa armadura que vai passar despercebido, mas você que fez sabe o motivo daquilo. E essa tá sendo a graça pra mim hoje em dia de fazer arte. Pensar nesses detalhes, pensar em como é que eu posso incorporar a história de um personagem de maneira visual. E eu tô tentando explorar também lugares, pintar lugares e como que as histórias das pessoas que viveram naquele lugar interferem no ambiente onde elas vivem, sabe? Aonde que elas colocam as comidas que elas colhem, que elas caçam? É num pote? Ou então, se for em um lugar mais futurista, numa geladeira? Ou então, se for num super futuro, vai ter geladeira? Sabe, geladeira é uma peça tão arcaica. Por que não outra peça onde essa pessoa pode guardar sua comida? Pensar nessas coisas, sabe, é tão legal, é tão gostoso. Toma muito tempo. E eu acho que essa é a parte difícil. Às vezes a gente quer fazer pra ontem, né? Acho que esse é o problema da nossa sociedade hoje em dia. Velocidade a todo vapor e pouco pensamento sobre as coisas que fazem, né? Mas eu tô tentando lutar um pouco contra isso. Lutar um pouco até contra o algoritmo das coisas, né? O algoritmo do Instagram que pede velocidade. Tentar demorar um pouco mais pra postar minhas coisas, mas garantir que elas saiam da maneira como eu queira que elas saiam e não só por fazer. Tá sendo uma nova aventura, uma nova fase definitivamente. Desde aquela peça da personagem que tem a visão das estrelas. Desde aquela personagem eu andei pensando bastante sobre as coisas que eu tô fazendo e tá sendo muito divertido. Eu tô ansioso pra ver como que todas essas coisas que eu ando conversando aqui no canal vão desenrolar nas próximas artes que eu vou produzir. E bom, galera, esse foi o primeiro episódio do DokiCast. Eu espero que você tenha gostado. E se gostou, deixa seu joinha aqui embaixo. Se não for inscrito, se inscreve aí. E me segue também.
caso você não me siga, para você ver os meus posts. Às vezes eu posto até mais rápido nas redes sociais do que eu posto aqui. Então fica aí um outro lugar para vocês verem as artes que eu faço. Muito obrigado, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou e fui!